Como eu faço para minha turma de Baby Class dançar sozinha no final do ano no espetáculo? Bom, eu tenho algumas dicas, então se você quer saber, fica aí e dá uma olhadinha no vídeo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Flávia Araújo. Aproveita, já se inscreve para você não perder nenhuma novidade e não deixa de ativar o sininho de notificação, tá bom? Porque senão o YouTube não avisa você que tem vídeo novo. Já deixa o joinha, por favor, que isso me ajuda bastante, me ajuda a saber se vocês estão curtindo os vídeos ou não, tá? E me ajuda a ter novas ideias de outras coisas que a gente pode trocar. Nesse vídeo, eu quero falar um pouco sobre, na verdade, a minha experiência com as montagens de coreografia para as turmas de Baby Class. Quando eu comecei a montar as coreografias, eu tinha muitas dúvidas, tinha muito medo delas não dançarem sozinhas, como eu faria para elas dançarem sozinhas. Então assim, as minhas turminhas nunca dançaram comigo, eu nunca dancei com elas. Elas sempre entraram no palco e dançaram sozinhas. E isso passou por um processo, né? Nem sempre saía tão bom quanto eu queria, principalmente no começo. Mas com o tempo a gente vai pegando prática e vai descobrindo algumas maneiras de melhorar, né, e fazer com que elas memorizem melhor, com que elas compreendam melhor e para que elas possam se apresentar sozinhas. Uma coisa que nunca ninguém me disse e que é uma coisa muito simples, que eu descobri sozinha, porque não tive ninguém para me dizer, é a escolha da música certa. Na verdade, se você encontra a música certa, 80% do trabalho tá bem encaminhado. Por quê? Assim, não adianta escolher uma música linda, maravilhosa, encantadora, cheia de instrumentos e de firulas, etc. Porque vai ficar muito difícil para elas compreenderem a marcação da música. Então tem que ser uma música que tenha uma marcação muito simples. Vocês podem ter certeza que escolhendo a música certa vai facilitar muito o trabalho de vocês. Outra coisa, coloquem passos na coreografia que elas estão acostumadas a praticar em sala de aula. Não adianta, vi um passo super incrível de uma colega minha no YouTube, ou então fui assistir um espetáculo e vi na coreografia da fulana uma coisa super legal e vou colocar. Se você não praticou com elas durante o ano, durante o semestre, durante o trimestre, enfim, vai ficar muito difícil delas executarem de uma forma que seja bacana para elas e para o resultado final que você quer. Então, pensa em utilizar o que elas usam, o que elas praticam em sala de aula, que vai ser muito melhor para elas e para você, né? Porque você não se frustra e elas também não se frustram. Outra coisa, isso é muito importante, funciona demais. Elas ainda não contam a música, né? No Baby Class a gente não introduz, eu pelo menos não trabalho com contagem com elas. Então é muito comum nós professores cantarmos uma musiquinha com os passos. Então, por exemplo, vou mostrar um pouco da minha bela voz para vocês neste momento. Voltei devagar, plié, voltei devagar, juntei os pezinhos, mostrei o tandi, fechei devagarinho e dei uma voltinha. Enfim, lógico que vai depender da música que você escolher, isso aqui eu inventei agora, tá, gente? Mas é uma coisa que funciona, né? Então cantem os passos dentro da música que você escolheu para elas, que todo mundo costuma usar, mas às vezes a gente não sabe que é importante, que pedagogicamente funciona, né? Outra coisa também, marquem os lugares delas no palco e já ensaiem com elas com essa marcação.
Às vezes você pode utilizar um adereço que pode ser utilizado dentro do contexto da coreografia que você está montando com elas. Ou então, se não tiver um adereço, eu na verdade prefiro marcar mesmo o chão com um xizinho ou com uma marquinha, pega lá uma fita crepe e coloca. E elas já vão ensaiando, já ensaio com elas, se habituando a entrarem no palco e encontrarem aquela marquinha no chão. Porque normalmente, às vezes, se é um objeto, você usa o objeto para marcar o espaço, o lugar delas no palco, nem sempre entre uma coreografia e outra do espetáculo você pode entrar e colocar os objetos, né? Então, às vezes elas vão entrar com o objeto na mão. Então, se tiver essa marquinha já colocada desde o comecinho do espetáculo, já vai te ajudar, porque elas já vão saber esses lugares. Mas é aquilo, precisa ensaiar com elas desde o momento que você começou a compor a coreografia, para que elas se habituem com isso. Outra coisa que é importante também cuidado com os deslocamentos com as meninas ou com os meninos, né? Para quem tem turmas mistas e meninos na turma. Você precisa conhecer a sua turma. Então, cuidado, por exemplo, se você... eu quero muito colocar um círculo, quero que elas estejam numa disposição lá em uma diagonal, quero depois uma disposição enfileirada, quero o círculo, é muita informação. Então, assim, precisa conhecer a turma. Não, elas já são um pouquinho mais velhas, já fazem baby class comigo há um certo tempo, já conseguem compreender bem, você treinou isso com elas, né? O espaço, a lateralidade, para elas poderem identificar onde elas estão, como é que funciona, enfim. Coloca. Mas se é uma turminha que ainda precisa de mais treinamento com isso, não tem problema elas se manterem na mesma formação, contanto que elas façam um bom trabalho, né? Contanto que elas mostrem o que elas estudaram e o que elas ensaiaram ao longo do semestre, enfim. Que mais? E ensaiem. Ensaiem bastante. Não pode deixar de insistir no ensaio. Claro que elas são pequenas, a gente não pode, tem 1 hora de baby class, de aula, vou ficar 1 hora ensaiando. Não, não é isso. Tanto porque tem muitas meninas que nem sempre dançam, né? E uma coisa importante, a gente não pode excluir as meninas que não dançam do ensaio, tá? Ela faz parte do grupo, ensaiar vai trazer para ela uma consciência, né, de um encadeamento de passos, ela vai trabalhar a memorização, vai trabalhar os passos que você utiliza dentro da sala de aula, então não tem por que ela não participar do ensaio. Então não excluam essas meninas. E também não precisa ficar com medo de trocar algo que não esteja funcionando. No começo eu tinha muito medo de trocar, então às vezes criei lá uma sequência e as meninas não conseguiam fazer, não conseguiam, meu Deus, não tá funcionando, não tá dando certo. E só que eu ficava com medo de colocar uma outra coisa no lugar, porque eu achava que aí ia ficar pior, que elas iam confundir, não vai confundir porque eu já treinei assim, e aí eu vou trazer uma coisa nova, e aí elas... Não tenham medo de fazer essa troca, porque normalmente você provavelmente vai esquecer que trocou. Aconteceu diversas vezes comigo. Eu tomei coragem e falei, não, vou trocar. Aí fui, troquei, passei, meninas, lembra aquela parte que a gente faz assim? Então, a gente vai fazer diferente agora. Aí fui, ensaiei uma vez, ensaiei outra. Aí fui ensaiar de novo. Aí eu fiz o que eu tinha feito no começo. E elas me corrigiram, né? Não, Pro, agora não é isso, agora é assim, lembra? Então, assim, elas conseguem, né? A gente precisa dar credibilidade para nossa turminha, porque elas vão conseguir. A gente tem que confiar mais no nosso trabalho e na capacidade da nossa turminha mesmo. Então, eu acho que são dicas úteis, são coisas que ninguém me falou, que eu fui descobrindo fazendo. Então, tentem experimentar. E você, se você tem alguma dica bacana para compartilhar também com todas essas professoras que estão buscando informação, não deixe de colocar aqui nos comentários para a gente poder trocar mesmo e discutir sobre o assunto e falar sobre como a gente pode melhorar o aprendizado das nossas crianças,
né? Como que a gente pode melhorar e trazer um balé melhor para elas, tá bom? Então, se você não se inscreveu no começo do vídeo, se inscreve agora. Deixa o seu joinha, por favor. E compartilha com os amigos e as amigas se você curtiu o vídeo, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Valeu!